bem, irmãos? Bom dia, graça e paz a todos. Queremos dar início ao nosso tempo de meditação na Palavra de Deus. Os irmãos abram aí suas Bíblias em João capítulo 13. Depois nós vamos ler também João capítulo 4, versículo 34. No capítulo 13 nós vamos ler do 12 até o versículo 16, tá bom? E nós vamos orar agora e a gente vai dar início à nossa meditação. Oremos ao Senhor Deus, nós te damos graça por mais um dia de vida. Também te damos graça pelo teu cuidado e proteção com cada um de nós. Queremos te pedir, Deus, que o Senhor nesse momento abençoe cada um dos irmãos em seus lares. O Senhor também guarde e os proteja de todo o mal. Queremos te pedir, Deus, que o Senhor abra os nossos corações para aquilo que nós vamos meditar hoje e que a tua palavra, Deus, encontre um solo fértil, que ela possa germinar e dar muitos frutos, Pai. Em nome santo de Jesus nós pedimos e te agradecemos por tudo. Amém, Senhor. Irmãos, João capítulo 13, versículo 12 até o versículo 16, diz assim: Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: Vocês entendem o que lhes fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu o sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo, para que vocês façam como lhes fiz. O João capítulo 4, versículo 34 diz assim: Disse Jesus: A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Irmãos, nós vamos meditar hoje a respeito de serviço ao Senhor. O nosso tema aí seria servindo ao reino. A obra de servir a Deus produziu em Jesus tanta satisfação e realização que ele até chamava de comida. Ele ficava tão cansado e a ponto de pegar no sono no meio de uma tempestade para servir no meio de uma tempestade. Então, Jesus, a obra de Deus fazia tanta diferença na vida de Jesus que, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante das adversidades, ainda assim ele estava feliz e contente por poder fazer a obra de Deus. Para Jesus, o serviço significava muitas vezes ele ter que dormir fora, ele dormir no chão, passar fome, seja uma série de adversidades que ele precisava passar por conta desse serviço. Mas para ele, servir a Deus era tão importante como esse texto que a gente acabou de ler, que ele fala que era tão importante como comida. E aí, quando a gente pensa em comida, a gente pensa nos benefícios que o alimento tem, né? Desde a nutrição, fortalecimento, enfim. Se a gente pensar em comida hoje é vida. Então Jesus pensava o servir ao Pai, o serviço ao Pai como comida. Servir a Deus, na verdade, é um trabalho, mas não há um trabalho mais recompensador do que servir a Deus. É algo, assim, inimaginável, não tem nem como a gente, imensurável, como a gente medir ou dizer essas coisas como palavras, porque todo trabalho em Deus vai ser recompensado. E quando a gente pensa em trabalho, Senhor, a gente precisa entender algumas coisas. Uma delas é que esse trabalho ele nunca é algo que você pode fazer casualmente quando você estiver interessado. Não é algo que você faz hoje, amanhã você já não faz, e aí quando lhe der vontade de novo, você vai fazer. É um trabalho custoso, é um trabalho que lhe custa algumas coisas de diversas áreas, custa seu tempo, custa seu dinheiro, custa sua energia, enfim, custa várias coisas. Mas Deus, na verdade, o que Ele pede é a sua vida. Deus quer a sua vida por completo e aí por isso Ele tem custos, né? Deus pede que o serviço a Ele se torne prioridade na sua vida, que isso seja feito de forma prioritária e não apenas como um passatempo, quando der para fazer, quando você puder, quando você tiver afim. Também não é
algo que você dá à sobra daquilo que você tem, do seu tempo, da sua energia, do seu dinheiro. Não. Deus quer as primícias. Não é você pegar aquilo que lhe sobra e você dar a Deus por um período curto de tempo. Também não é isso. Deus quer todo o seu tempo, todo o seu dinheiro, toda a sua força, toda a sua energia empregada na obra dele. Por que que não é de curto prazo? O reino nunca tem fim, né? O reino de Deus, a obra de Deus nunca acaba. Então, sendo assim, você precisa fazer essa obra de forma contínua. Outro fator importante é que, embora seja no serviço, embora seja de muita importância você servir a Deus, nem sempre esse serviço ele é reconhecido, nem sempre você recebe reconhecimentos, holofotes, enfim. Essas coisas que normalmente se espera quando você serve ao Senhor. Às vezes seu reconhecimento não vai ser nessa terra, não vai ser aqui. Normalmente quando a gente pensa em ministério, em trabalho importante, serviço importante, nós temos em mente aqueles que têm grande exposição, pregar, tocar, cantar, enfim, esse tipo de ministério. E a gente até chama de ministério, tá vendo? Mas na verdade o serviço ao Senhor, todo o trabalho no Senhor ele é importante, todo o trabalho no Senhor ele vai ser recompensado, ou todo trabalho para Deus ele tem a sua importância. E por que a gente diz isso? Porque muitas vezes você e eu podemos chegar numa situação onde nós ficamos desestimulados, tristes, porque a gente não concorda com algumas coisas, ou porque nós não conseguimos chegar naqueles objetivos, não está dando, enfim, uma série de coisas que podem acontecer durante essa caminhada. E nós precisamos entender não é nem entender é entender que essas coisas elas podem advir, mas preguiça e orgulho, eles são completamente contrários ao trabalho cristão. Por que eu falo de preguiça? Porque eu acabei de dizer aí que a tarefa de Deus não é para quando o serviço de Deus não é para quando você estiver afim, não é para quando você estiver numa vibe boa. Não, ele é constante, né? E os preguiçosos não vão querer fazer constantemente, vão querer fazer quando tiverem com vontade e quando tiverem. E o outro é orgulho. Por quê? O outro fator que a gente acabou de falar, normalmente não tem reconhecimento. Normalmente não se tem esse reconhecimento do público, das pessoas. E aí, por não ter esse reconhecimento, nós nos tornamos desestimulados, desinteressados, porque você acaba querendo aparecer e você não está aparecendo por conta dessa falta de reconhecimento. Então, precisamos entender que orgulho e preguiça, eles não caminham junto com o serviço cristão. E aí, quando você pensa em serviço, você pode pensar, como eu acabei de dizer, normalmente nós vemos os serviços, o trabalho, que tem grande exposição, mas desde limpar, eu já falei isso algumas vezes, mas desde limpar a igreja, ou ajudar uma comunidade, um vizinho, a doar uma cesta básica, dar uma carona, cuidar da casa de alguém, atender alguém que está necessitado, seja a hora que for da noite, isso é um privilégio você fazer isso. E é a forma que Deus está te usando para abençoar outras vidas. E Deus está sendo glorificado nisso. E você precisa entender isso como um privilégio. Você não pode achar que isso é um fardo. Isso não pode ser um fardo para você. Irmãos, quando nós pensamos em serviço cristão, a grande questão aí, e é onde nós devemos nos apegar, está no exemplo de Jesus. O primeiro texto que nós acabamos de ler, que é João 13, do 12 ao 16, é um dos textos mais emblemáticos do Evangelho, porque é onde Jesus lava os pés dos cristãos, né, dos discípulos. Ele estava prestes a ser crucificado ali, e ele, no período da Páscoa, ele dá esse exemplo. E normalmente quando nós queremos usar algum tipo de exemplo de humildade, nós usamos esse texto e usamos bem, porque Jesus está dizendo ali que ele veio para servir, dar sua vida em resgate por muitos. E esse texto traz esse exemplo de Jesus servindo a obra, ao Pai, ao Reino. E ele faz isso não só porque ele queria lavar os pés, enfim. No final do texto ele vai dizer, olha, eu estou fazendo isso para que isso sirva de exemplo para vocês.
Isso fique de exemplo para vocês, tanto para os discípulos daquela época, quanto para nós hoje. Então, você pode pensar alguns líderes de outras religiões, alguns deuses, não, a gente não vai dizer, mas líderes de outras religiões, você vê normalmente eles querendo se servir dos seus liderados, as pessoas que estão debaixo subordinados a ele. E Jesus, ele traz justamente o contrário, ele dá justamente o exemplo contrário. A atitude de Jesus é justamente, olha, eu vou servir a vocês, eu vou servir aquelas pessoas que estão em uma posição, teoricamente, de subordinação a mim. E essa atitude de Jesus, ela nos ensina uma verdade. A verdade é que todo cristão deve servir. Todo cristão precisa servir. E aí a gente vai pensar algumas coisas, mas a gente precisa entender o seguinte. Ao chamar seus filhos, Deus não chama ninguém para ociosidade. Você não é chamado para a vida cristã para ociosidade. Para ser aquele cristão de banco, para ser aquela pessoa que não contribui. Não. Você é chamado para contribuir com o seu dom, com o seu talento na obra. Deus dá a todo mundo pelo menos um dom. E esse dom ele precisa ser usado no serviço do reino. Ele não pode ser negligenciado. Ele não pode ser guardado de forma que talvez isso sirva só para você. Você precisa usar esse dom a serviço do reino. E quando a gente vai pensar sobre as motivações que nós temos para servir ao Senhor, nós precisamos entender que essas motivações elas importam. Importam para mim, importam para você e importam para Deus. E nós precisamos entender que elas, aliás, nós precisamos buscar essas motivações corretas. Nós não podemos servir ao reino com as motivações erradas. E nós vamos ver a seguir algumas motivações nas quais eu e você precisamos, pelas quais nós precisamos buscar servir ao reino, precisamos servir no reino de Deus, tá bom? Primeira motivação é motivados pela obediência. Nós precisamos servir ao Senhor motivado pela obediência. Em Deuteronômio 13 e 14, Moisés diz ao povo: sigam somente o Senhor, o seu Deus, e temam a Ele somente. Cumpram os seus mandamentos e obedeçam-lhe. Sirvam-no e apeguem-se a Ele. Todo esse versículo, todo esse texto que nós acabamos de ler em Deuteronômio, ele fala sobre obediência. E notem que ele liga obediência a serviço. Obediência servir a obediência. Então, Moisés está dizendo isso para o povo. Vocês precisam obedecer a Deus. Como uma forma de obedecer a Deus? Servindo. Então, logo a gente consegue entender que serviço e obediência, eles andam juntos, andam colados e não tem como dissociar isso daí, dividir isso daí. Samuel também fala para Saul, lá em 1 Samuel capítulo 15, versículo 22, a respeito de... ele está ali repreendendo a Saul e ele diz para Saul: olha, obedecer é melhor do que sacrificar. Semana passada nós falamos um pouquinho sobre isso e dizia justamente esse texto falando sobre obediência, e ele dizia: obedecer é melhor do que sacrificar. E Samuel está sendo muito claro ali para Saul, mas é muito claro para nós também. Precisamos servir ao Senhor pela motivação da obediência, porque isso agrada a Deus, porque é melhor nós obedecermos ao Senhor do que nós sacrificarmos, do que nós darmos aquilo. Se você pensar qual tipo de sacrifício você possa fazer, se ele não for em obediência, ele não é agradável ao Senhor. Então nós devemos servir ao Senhor por obediência a Ele. Segunda motivação é motivado pela gratidão. Samuel diz lá também, 1 Samuel 12, 24, somente temam o Senhor e sirvam fielmente de todo o coração, e considerem as grandes coisas que Ele tem feito por vocês. O Filho de Deus serve a Ele, não pelo que Deus pode fazer, não pelo que Deus pode dar. Nós servimos a Deus não pelo que Deus pode fazer, não pelo que Deus pode nos dar, mas pelo que Ele já fez. Pelo que Ele já fez por mim, pelo que Ele já fez por você. Então, esse entendimento de que vamos fazer alguma coisa para Deus nos dar algo, é um entendimento que não encontra amparo na Bíblia. Nós, filhos de Deus, fazemos as coisas porque Deus já nos deu algo.
algo maravilhoso, algo que nunca poderíamos pagar. Você já parou para pensar como era a sua vida antes de Cristo? Você lembra do que você sentiu depois que ele entrou na sua vida, depois que você se converteu? Você lembra essa diferença? Pessoa que vivia sem esperança, caminhando para o inferno, muitas vezes com as emoções desastradas, acabadas, e aí você passa a ter esperança, passa a fazer parte da família de Deus, passa a ser co-herdeiro com Cristo da promessa. Existe uma citação de um pregador famoso aí da internet, que é o Hernandes Dias Lopes, que ele disse: um segundo no céu, um segundo no inferno, vai fazer um pecador lamentar por toda uma vida que ele não buscou a glória de Deus. E aí, quando a gente pensa nesse texto, nós devemos fazer aquilo, devemos servir ao Senhor por gratidão, né? Porque Ele já nos deu tudo aquilo que nós poderíamos receber. Eu poderia fazer outras perguntas de como você se sente, mas essa já é o bastante para nós entender que a maior coisa que Deus poderia fazer por alguém, poderia fazer por mim, por você, é salvá-lo de uma eternidade no inferno. Isso Ele fez por nós, isso Ele fez por mim, isso Ele fez por você. E isso é o suficiente, meu irmão, para que eu e você possamos buscar, servir a esse Deus que nos deu tão grande salvação por gratidão, por essa gratidão, e servirmos ao Senhor todos os dias. Terceira motivação, motivados pela alegria, Salmo 102, diz assim, diz aos cristãos, né? Prestem culto ao Senhor com alegria, entrem na sua presença com cânticos alegres. E aí eu me lembro uma historinha de Neemias, historinha não, a Bíblia, Neemias, quando entra na presença do rei, ele está com um semblante triste, e aí ele lembra que ele não pode entrar na presença do rei com um semblante triste, porque ele pode ser morto, porque o rei pode achar que essa tristeza dele, sei lá, tem alguma conspiração, ou pior, aí pode achar que ele não está feliz em servir ao rei, em estar servindo ao rei. E aí você está falando de um rei, homem, humano. Por que nós, que acabamos de falar aqui que recebemos tão grande salvação, por que a gente não teria a alegria de servir a um rei? Da mesma forma que um súdito serve a um rei humano, por que a gente não teria a alegria de servir ao nosso Deus, que nos deu todas as coisas, que nos deu o seu Filho, e a Bíblia diz que juntamente com Ele nos dará todas as coisas? Por que não ter alegria em servir esse Deus? E aí, você precisa entender e eu preciso entender. Se você não consegue servir ao Senhor com alegria, há algo de errado na sua vida, na minha vida. Quem serve a Deus somente por obrigação, não é uma obrigação servir a Deus, ou eu preciso ganhar um lugar no céu, eu até entendo que essa pessoa, pelas motivações erradas, ela não consiga servir ao Senhor com alegria. Mas quem tem as motivações corretas, quem sabe o que Deus fez, quem entende como era a sua vida, para onde você vai, não tem por que não servir ao Senhor com alegria. Não tem como não servir esse Deus com ânimo, com entusiasmo. E essa é a reflexão que nós precisamos fazer. Como é que nós temos servido ao Senhor? Tem sido um fardo para você, meu irmão, servir ao Senhor? Tem sido uma luta para você servir ao Senhor? E aí você precisa analisar a sua atitude a partir desses salmos que nós acabamos de ler. O quarto, motivado pelo perdão, não pela culpa. Esse a gente vai passar um pouquinho mais rápido, os dois próximos. A história de Isaías, quando ele tem a visão lá do Santo dos Santos, a visão de Deus. E aí o versículo 6 do capítulo 6, ele diz assim: Então dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com mantenais. Com ela tocou a minha boca e disse: Veja, isto tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida. Eu vou repetir: Isso tocou o seu lábio, por isso a sua culpa será removida. E o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: Quem enviarei e quem irá por nós? E eu respondi: Eis-me aqui, envia-me a mim. O que é que esse texto diz para nós, meus irmãos? Isaías se prontificou aí pela culpa, porque se sentia culpado pelos seus pecados? Não, por quê? Porque o texto diz que toda a culpa dele foi removida, os pecados dele foram perdoados. Por que Isaías se prontificou aí? Porque ele recebeu perdão, porque ele foi perdoado.
E por essa dádiva que Deus deu a ele, ele se prontificou aí. Mais uma vez, não pelo que Deus vai fazer, pelo que Deus já fez. Então a quarta motivação é motivado pelo perdão. Quinta motivação, nós já falamos um pouquinho, é pela humildade. Falamos do capítulo 4 de João, versículo 34, que eu li o texto para vocês aí. Desculpe, não. Capítulo 13 de João, do versículo 12 até o 16, que nós acabamos de ler. Então, o que é a história de Jesus lavando os pés dos discípulos? Isso nos traz um ensinamento imenso, gigante, sobre a questão da humildade. Então, se Cristo, que era Deus, que veio ao mundo, que se derramou em sua santidade, em sua divindade, para ser homem como eu, como você, e ele não usou com usurpação esse ser igual a Deus, mas se esvaziou, veio servir, dar a sua vida em resgate por muito. Por que eu e você não podemos trabalhar um pouquinho mais olhando por esse ângulo da humildade de, se Jesus fez, por que nós não podemos fazer? Por que nós não podemos disponibilizar um pouquinho do nosso tempo em humildade, reconhecendo o perdão de Deus, com alegria, obedecendo a Deus, por gratidão a tudo aquilo que Ele nos deu. A última motivação, meus irmãos, aí é motivado pelo amor. Gálatas 5:13, Paulo exorta aos crentes da Galácia: irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Pelo contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Tem um escritor famoso, não tão famoso, escritor desse livro. Na verdade, a maioria desses pontos que a gente tirou está tudo baseado nesse livro, Disciplinas Espirituais, desse escritor, Donald S. Whitney, né, para a vida cristã. E ele diz, uma frase que ele diz que é interessante, que ele diz o seguinte: não há melhor combustível para o serviço que queime por mais tempo e forneça mais energia do que o amor. Se você esquecesse esses outros aqui, se eu falar só do amor, consequentemente os outros iriam sendo complementados, porque o amor tem esse combustível que queima por mais tempo e fornece toda essa energia. Se você pensar na sua vida, na minha vida, talvez nós tenhamos algumas situações que por dinheiro nós não tivéssemos feitos, mas por amor a Deus, por amor ao próximo, por amor aos irmãos, nós talvez façamos algumas coisas para de alguma forma evidenciar esse amor, evidenciar tudo que Deus fez por nós. Lá em Marcos, capítulo 12, versículo 28 até o 31, Cristo fala sobre o novo mandamento, e nós conhecemos essa passagem de cor, e ela fala que devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então, quanto mais eu amo a Deus, mais eu quero viver para Deus, mais eu quero servir a Deus, mais eu quero estar ajudando a propagar o reino, contribuindo com o reino. Quanto mais eu amo os meus irmãos, o meu irmão, o meu próximo, mais eu quero servir a esse próximo. Mas eu quero demonstrar esse amor em forma de serviço. Então é uma conta simples que a gente precisa fazer diante dessa possibilidade de amar as pessoas e de servir as pessoas com as nossas vidas, com os nossos dons, com tudo aquilo que nós temos. Falei do livro, quero ler uma citação que ele tem aqui rapidinho, que eu achei muito interessante. Ele está falando sobre os dons. Ele diz o seguinte: dons espirituais devem ser usados para servir. Se Deus não pretendesse que seu dom fosse usado, não haveria mais propósito para a sua vida. Porque Deus permitiria que vivêssemos, senão para sermos úteis a Ele. Em sua sabedoria e providência, Ele dotou cada crente para servir e manteve cada um de nós vivo para servir. Nós precisamos servir. Nós precisamos, a razão da nossa existência é servir. E eu queria que a gente lesse só mais um texto aí, está lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58, só para a gente finalizar. Paulo diz assim: portanto, meus amados irmãos,
Mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Não será inútil. Mesmo com todo o cansaço, mesmo com todos os intempéries da vida, com todas as diversidades, com todas as chateações, no Senhor o seu trabalho nunca será inútil, sempre será recompensado. E por último, meus irmãos, para nós orarmos, eu quero lhe dizer o seguinte: se você deseja, se você quer ser parecido, semelhante a Cristo, você precisa aprender. Eu preciso aprender a servir como Cristo. Quando eu falo você, eu me incluo nisso daí também. Nós precisamos aprender a servir como Cristo serviu, a ponto de dar a sua vida. Eu sei que dificilmente nós vamos ser cobrados a dar nossas vidas, mas nós precisamos estar prontos ou buscar isso, se nós queremos realmente sermos semelhantes a Cristo em tudo. Sejamos semelhantes também no serviço. Vamos orar e pedir que Deus abençoe todo esse tempo aqui e que essa palavra possa encontrar em nossos corações um terreno fértil para que ela possa germinar. Tá bom? Oremos ao Senhor. Deus, nós te agradecemos pelo teu cuidado, pela tua proteção. Te agradecemos também, Deus, por esse tempo de meditação da tua palavra. Que ela possa, Deus, fazer diferença em nossas vidas, que possamos praticar. Ajuda-nos, Deus, a servir ao Senhor por obediência, por gratidão, não pela culpa. Ajuda-nos a servir ao Senhor com alegria, humildemente, mas acima de tudo, Deus, ajuda-nos a servir ao Senhor e ao nosso próximo por amor, porque nós, como Jesus nos ensinou, queremos amar ao Senhor sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Ajuda-nos a nos envolver, Pai, no trabalho da igreja, no serviço da igreja, mesmo naquelas coisas que possam não trazer algum tipo de reconhecimento, algum tipo de holofote para mim, mas que para o reino seja algo proveitoso, seja algo que edifique a igreja e que edifique os irmãos, Pai. No nome santo de Jesus, nós queremos, Deus, te pedir e te agradecer por tudo, Pai. No nome santo de Jesus. Amém, Senhor. Muito bem, meus irmãos, é isso. Deus abençoe cada um de vocês. Abençoe esse dia. Logo mais temos o culto de louvor e adoração e que esse dia seja vivido debaixo da graça e da misericórdia de Deus. Grande beijo para todos, um abraço. Deus abençoe a todos e uma boa semana, irmãos. Graça e paz a todos.